Cuidar de si começa por ouvir quem sabe. Saúde à Conversa by Clube 18. É a nova rubrica onde falamos de saúde de forma simples, prática e descontraída. Postura, exercício físico, saúde da mulher, equilíbrio emocional e muito mais, temas essenciais para o seu bem-estar em todas as fases da vida. Saúde à Conversa by Clube 18. É uma Bem-vindos ao Saúde à Conversa by Clube 18, cá estamos nós para mais um episódio, um espaço dedicado ao seu bem-estar, é uma oferta da clínica Clube 18 e quinzenalmente vamos estar aqui para falar de saúde de forma simples, prática e descomplicada. E hoje, como tema, temos o que nos trava, uma perspectiva da medicina no exercício. E por isso convidamos a doutora Marta Magalhães, obrigada por ter vindo, obrigada por estar connosco aqui no Saúde à Conversa. Doutora Marta Magalhães é médica de família. Isso mesmo, especialista em medicina geral e familiar e tenho também a pós-graduação em medicina desportiva. Então, acerca deste tema, o que nos trava, uma perspectiva da medicina do exercício, porquê é que é tão difícil mudar de hábitos e comportamentos? Isso, então, importante, acho que é também percebermos porquê que o exercício físico é tão importante, não é, na vida das pessoas. Então, normalmente, todos nós sabemos de base que o exercício é importante, não é? Se eu perguntar a qualquer pessoa, todos nos dizem, sim, o exercício é muito importante, seja para a minha saúde no geral, seja porque fico melhor a nível mental, melhor em termos físicos. Todos nós sabemos que ele é maravilhoso, só que uma coisa é difícil. É muito difícil. Uma coisa que é muito importante e que as pessoas têm noção é que é uma ferramenta importante na prevenção da doença, não é? Mas, sobretudo, também muito importante no próprio tratamento. E isso é o que às vezes os doentes não compreendem tão bem, não é? Os médicos, no geral, sabem essa importância, mas muitas vezes também não a aplicam, não é? Isso é uma coisa que logo aí já está o primeiro travão. Muitas vezes não há essa recomendação porque nos esquecemos que é a base de qualquer tratamento. Uma coisa que eu gosto muito de dizer é, se eu tivesse um medicamento que faz o que o exercício físico faz, era milionária, porque o exercício baixa o risco de tensão alta, baixa o risco de apneia do sono, baixa o risco de diabetes, baixa o risco de obesidade, baixa o risco de cancros, baixa o risco de fraturas, portanto baixa o risco de tudo e mais alguma coisa. E nós temos muita dificuldade em praticá-lo. Então, a primeira coisa, percebemos a importância e sabemos isto, mas muitas vezes depois temos dificuldade em aplicá-lo. Em aplicar, exatamente. Eu diria que o mais importante, ou o que é a nossa maior dificuldade, é porque praticar exercício é uma mudança de hábito, não é? É uma mudança de comportamento. E o nosso cérebro aí também não nos ajuda muito, porque a gente fazer o que está habituado a fazer não dá esforço nenhum, não é? A gente não gasta energia nenhuma. Enquanto nós mudarmos o nosso hábito implica alguma energia. Eu tenho que me levantar do sofá para ir correr um bocadinho. Mas, por exemplo, eu falo de mim. Claro. Às vezes eu quero tanto ir fazer exercício no dia anterior, eu digo amanhã vou começar, vou recomeçar e vou fazer e depois não consigo. É isso, verdade. Então, primeira coisa, percebemos porque é que é importante para nós fazer exercício, não é? Muitas pessoas às vezes acham que o médico dizer, olha, tem que ir todos os dias caminhar 30 minutos. Ou, se não fizer isto, vai ter um infarto daqui a 5 anos. E a verdade é que está provado que esta motivação por pressão exterior ou pressão externa não resulta. Ou até pode resultar numa fase inicial, não é? Por exemplo, tive um cancro e disseram-me que se tivesse feito exercício isso não, ou tinha uma menor probabilidade. Então eu posso, naquela primeira fase em que estou assustada, até que começo a praticar, mas depois em pouco tempo eu perco esse hábito, não é? Então pressão externa normalmente não resulta. Primeira coisa é cada um de nós perceber porque é que é importante para mim fazer exercício. E aí entra muita coisa. A maioria dos estudos diz que as pessoas escolhem por bem para a sua saúde, por se sentirem bem no geral. Há pessoas que adoram fazer exercício. Isso. Então ajuda muito nós fazermos uma listinha. Primeira regra é escrever as razões porque é que na minha vida é importante eu fazer exercício. Ou porque quero ser exemplo para os meus filhos, ou porque quero respirar melhor ao final do dia, ou porque quero caminhar com o meu marido até ao supermercado e não ficar cansada daqui a pouco tempo. Portanto, primeira coisa, reconhecemos porque é que para nós é importante e não porque é que é para os outros. Porque para os outros é muito fácil, quando nós nos queremos levantar do sofá, fazer bem ao outro já não resulta para nós, não é? Então, essa é a primeira coisa. E depois percebermos o que é que nos falta para termos a confiança de começarmos efetivamente a fazer o exercício. Portanto, mas o médico aqui tem um papel fundamental para nos ajudar
a mudar o comportamento e a dar-nos motivação, não é? Isso mesmo. Sobretudo a percebermos, arranjar então essas tais razões do porquê de fazer esta mudança, não é? E depois o médico ajuda a percebermos os prós e os contras. Claro que nem todos os exercícios dão para toda a gente, não é? E nem todos têm as mesmas recomendações, mas muito importante é percebermos na nossa vida qual é o exercício que resulta. Porque eu, por exemplo, se eu odiar correr, se eu defino para mim, vou fazer, o médico diz-me assim, 10 minutos de corrida todos os dias, eu não vou correr, não é? Pode resultar um dia ou dois, mas em pouco tempo isso vai embora. Então o médico é importante neste papel de mudança de comportamento, como é noutras coisas, na nutrição, na cessação tabágica. Esse é um ponto fundamental, sim. Exemplos que a doutora ouve na consulta e as formas depois de desconstruir determinados pensamentos. Então, o típico é o não faço exercício porque não tenho tempo, não é? Chego a casa, estou muito cansado, já não dá, não tenho tempo. Mas hoje em dia é muito complicado, não é? A gestão do tempo é bastante complicado. Pessoas que têm trabalhos e filhos e... Isso mesmo, é não é? Trabalho o dia todo. Mas é uma desculpa. Tenho que ir buscar os meus filhos à escola. Isso. Então, esse é assim, aquele mais comum. Depois também há muito aquelas pessoas que dizem, eu não gosto de nenhum desporto, não é? Quer dizer, nós conhecemos sempre e tal desportos, mas não gosto de nenhum. Também é um bocadinho uma desculpa, não é? Esses são assim os mais importantes. Mas há pessoas que detestam ir ao ginásio. Há pessoas que detestam ir ao ginásio. E está tudo bem em relação a isso. Portanto, para essa pessoa eu não vou recomendar ir ao ginásio, vou recomendar fazer outro tipo de atividade física. Mas eu diria que a primeira coisa aí, ao papel do médico, é tentarmos perceber na vida daquela pessoa qual é a atividade física que faz sentido. Que encaixa, sim. E sobretudo percebemos primeiro qual é o nível base. É muito diferente eu ter uma pessoa que me diz eu todos os dias já faço uma caminhada de 10 minutos para ir para o trabalho, ou uma pessoa que diz eu não faço absolutamente nada, não é? Quem não faz absolutamente nada, há coisas que resultam muito bem. Por exemplo, olha, então vamos combinar, se vai para o trabalho de carro, estaciona agora no parque mais longe. E só aí eu já estou a promover a atividade física, não é? Durante o trabalho, em vez de ir à casa de banho ao lado do gabinete, no meu caso, por exemplo, vai à casa de banho lá no fundo do corredor. Só aí já me estou a mexer, não é? De 1 hora levante-se da cadeira para ir buscar um copo de água, por exemplo. Então, dicas práticas que resultam na vida da pessoa. Mas mais importante até do que aconselhar é ouvir primeiro, porque eu não sei a vida de cada um, não é? E na minha vida faz sentido determinadas coisas, na vida da outra pessoa pode não fazer. Portanto, o tema de hoje tem exatamente a ver com algo, o que nos trava para a prática de exercício, esta motivação, esta mudança de comportamento. Acha que basta o médico de família nos ajudar ou o médico de família também costuma encaminhar para outro tipo de especialidade? Isso, muitas vezes quando há dúvidas, sobretudo sobre se a prática é ou não é recomendada, podem aconselhar. Mas em termos de motivação? Isso, em termos de motivação. Diria para a prática de exercício físico, o próprio médico de família é a pessoa indicada para trabalhar esta parte motivacional. Ajudar a pessoa. Não é preciso ir a um psicólogo para tratar disso. De todo. Basta realmente falar com o médico de família. Hoje em dia, existem muitas ferramentas que nós podemos utilizar na consulta para ajudar realmente a pessoa e fazer mesmo um plano detalhado de determinadas coisas que a pessoa pode fazer. Uma coisa que eu gosto também de dizer aos meus doentes muito é, primeiro, estas tais razões, não é? Segundo, perceber prós e contras, porque às vezes nós pensarmos é diferente de nós escrevermos. E eu dizer que escrever no papel assim, eu quero ser um exemplo para os meus filhos, e então eu quero que os meus filhos sejam sedentários ou quero que eles sejam ativos. Se eu quero que eles sejam ativos também, eu tenho que ser ativo, não é? E então só isso já é uma motivação que parte da pessoa. É muito importante esta parte de uma motivação autónoma, tem que partir da pessoa. A pessoa tem que querer, ponto. Isso, é o princípio. Isso. E o médico ajuda a perceber que a pessoa quer, não é? E depois, a partir daí, ajuda a orientar o que é que há de fazer. Outra dica muito prática é fazer um plano por escrito também, um plano muito concreto. Diz escrever assim, eu quero mudar, então, à segunda vou caminhar 10 minutos, à terça vou a pé até ao trabalho, à quarta vou andar de bicicleta ao final do dia. Portanto, escrever dias, horas e se quer ou não com outra pessoa. E não é preciso fazer metas muito complicadas, é preferível fazer uma meta pequenina. Isso mesmo. E ir conquistando, não é? Isso mesmo. Porquê? Porque nada é sempre melhor do que... aliás, qualquer coisa é sempre melhor do que nada, não é? E é diferente eu ter uma meta de 30 minutos todos os dias e eu chego ao final e penso, não tenho tempo, então já não vou fazer, mais vale não fazer nada, não é?
Portanto, o ideal é começarmos pouquinho de cada vez. Essas são as dicas práticas para começar a mudar os hábitos e a iniciar a prática da atividade física aos poucos, que a doutora está e monitorizar também, não é? Monitorizar porque, por exemplo, as aplicações é uma coisa muito boa. Eu, se vir que tenho registado aquilo que fiz, chego ao final e ganho um troféuzinho, não é? Então, escrever tudo o que conseguimos, apontar todas os nossos, o que é que alcançámos e o que é que não alcançámos, e às vezes até nos dá uma prendinha a nós próprios, não é? Eu, se conseguir 3 meses correr 30 minutos por semana, vou comprar uns ténis novos, por exemplo. Resulta muito bem. E ajuda a pessoa a motivar-se ela própria, ok? Isso acho que é o mais importante de tudo. E a doutora Marta Magalhães, sendo médica de família, com esta especialização no exercício, como é que se integra aqui no Clube 18, na Clínica Clube 18? Isso, nesta equipa multidisciplinar. Então, 2 vertentes. Uma de discussão ou consultoria, não é? Às vezes há doentes que, por exemplo, os fisioterapeutas podem ter alguma dúvida e aí esclarecem, não é? Dizem qual é que é o problema que têm, se acham que se eu aconselho a ir a algum tipo de especialidade diferente, se podem fazer determinado exercício ou não, se é seguro, se não é seguro, essa é uma parte. E depois também as consultas de medicina geral e familiar e também medicina desportiva, neste caso, também faço. Portanto, a doutora especializou-se em medicina desportiva. A minha especialidade é medicina geral e familiar, que é a especialidade dos médicos também. Antigamente não tinha especialidade, hoje em dia tem. E depois tenho 2 pós-graduações em geriatria clínica e medicina desportiva. Gosta de desporto? Gosto de desporto. Desde sempre pratiquei desporto. E pratica. E pratico. Por isso aconselho aos outros também a praticarem, não é? E falou-me também na geriatria, portanto também é preciso, é fundamental ter estas formações para poder também lidar com os seus pacientes. Sobretudo porque o exercício muitas vezes as pessoas mais idosas têm medo de praticar, não é? Acham que eu já tenho uma determinada idade, não devo fazer. E é exatamente o contrário. Há muito poucas contraindicações para não fazer atividade física. Isso é um ponto importante. Essa desculpa não cola. Muito pouco. Ficamos por aqui com este tema de hoje, o que nos trava uma perspectiva da medicina do exercício. Obrigada, doutora Marta Magalhães. Obrigada. Finalizamos mais um episódio do Saúde à Conversa by Clube 18. Obrigada por nos ouvir. Da Clínica Clube 18. Cuidar de si faz parte do nosso compromisso.